Bom dia para você que passa a acompanhar conosco a ministração da palavra do Senhor em nossa comunidade. Eu sou a pastora Ana Gasparotto e é um privilégio, uma graça e uma responsabilidade diante do meu Deus compartilhar o ensino da palavra do Senhor. Precisa estar em nossas vidas, precisa estar em nossos corações para que a gente possa adentrar o reino eterno do nosso Deus. Amém? Hoje nós vamos ter a continuidade da ministração que nós estamos fazendo nos últimos domingos. Precisamos ser livres da consciência do pecado, da consciência de pecado, parte 3. As outras partes estão ainda no Facebook ou no meu canal do YouTube, Ana Gasparotto. Se você ainda não viu, veja, por favor, em nome do Senhor, que você leia. Anote as passagens, que você leia na sua Bíblia, que você peça o Espírito Santo de Deus para guiar você na verdade do Senhor, porque é Ele que nos guia na verdade. E hoje eu vou dar sequência. Nós terminamos na semana passada no texto da primeira carta de João, capítulo 3. Eu quero que você deixe aberta a sua Bíblia na primeira carta de João, 1 João, capítulo 3. Eu vou reler os 3 primeiros versículos, onde o apóstolo João, que foi discípulo de Cristo, andou com Cristo, escreve o seguinte: Vede, quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Toda essa linguagem precisa ser entendida, amados. Eu expliquei na semana passada, não vou voltar aqui, senão eu alongo muito a minha mensagem. Mas entenda, o que era o mundo não nos conhecer, e o que é o mundo a gente não ter parte com o mundo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Também expliquei isso na semana passada, quando eu disse que agora a gente não vai ser quando estiver com Ele. A salvação é algo presente e tudo que nós temos em Cristo é algo presente, é uma realidade em nossas vidas agora. O que falta então? O que vai se manifestar? É a redenção do nosso corpo. É a redenção do corpo do pecado que foi desfeito na cruz. Quando nós morrermos aqui, ou no arrebatamento da igreja, porque isso aqui é simultâneo, morte aqui, ou arrebatamento é simultâneo, nós receberemos um corpo glorioso, tal qual é o de Cristo. Pois assim como Ele é, nós seremos também. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Versículo 3. E todo aquele que tem esta esperança, que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo como também Ele é puro. Também expliquei isso. Porque esse purificar-se aí não é coisas humanas. As pessoas precisam entender a linguagem bíblica, pela Bíblia. Purificar-se a si mesmo não é você fazer alguma coisa em torno de você mesmo, é você permanecer na palavra. Purificar-se significa permanecer, perseverar em Cristo, na sua palavra, na sua doutrina. Isto é purificar-se a si mesmo. Não tem nada de atos humanos, não tem nada de que você possa fazer para acrescentar nada àquilo que Jesus fez por você na cruz. Amém? E aí nós seguimos hoje no versículo 4, 1 João 3, 4. Preste atenção, porque é uma evolução de raciocínio que vem vindo nas últimas mensagens para dissipar, para arrancar da tua mente. E você que é cristão, continua dizendo que é pecador, você precisa tirar isso da sua cabeça, do teu coração, para o teu bem eterno, em nome de Jesus. Versículo 4, João diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. A gente já falou, definiu essas questões, porque pecado, aqui João está apresentando uma definição de pecado. Pecado é iniquidade. O que é iniquidade? É ausência de justiça, é ausência da lei, é ausência do mandamento de Deus.
Tudo que está na Bíblia tem a ver com a palavra de Deus, que é a nossa justiça, que é a nossa vida. Tudo na palavra tem a ver com a própria palavra que sai da boca de Deus. Então, quem que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, aquele que está em pecado, ou seja, o que João está falando, que eu e você precisamos entender, que aquele que está no pecado está ausente do mandamento. Está ausente da justiça, entende? Então, por isso que não bate. Se você está em Cristo, você está na justiça de Deus. Se você está em Cristo, você está na vida de Deus. Então, não pode dizer, eu sou pecador ainda. Entende? Versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou, ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Ele se manifestou para tirar. Então, Jesus, a obra consumada na cruz, é para nos tirar do pecado. O pecado que separou o homem de Deus, o pecado que foi da transgressão, decorrente da transgressão de Adão. É esse pecado que Jesus veio morrer. Por isso que a obediência dele era para substituir a desobediência do primeiro homem. Porque um homem sem pecado precisava tirar a mancha da humanidade. Versículo 6, qualquer que permanece nele, presta atenção, qualquer que creu em Cristo e permanece nele não peca. Ou seja, não tem a natureza, essa palavra pecado, embora ela seja usada para atitudes, comportamentos, moral, etc, etc. Quando fala que aquele que permanece nele não peca, ele está dizendo, João, que aquele que permanece dele não é participante mais da natureza do pecado, porque agora é participante da natureza de Deus. É participante da natureza de Deus, então não pode estar junto, tem que estar. A natureza em pecado morreu e agora é uma nova criação em Cristo. Tá? Isso se baseia naquilo que Jesus falou, na definição também de pecado, em João 8,34, que diz assim que o escravo do pecado, ele peca. Só comete pecado quem é escravo do pecado. Então, quando você diz que ainda é pecador, você está dizendo que ainda é escravo do pecado. Né? Por isso, essa expressão de João. Né? Qualquer que permanece nele não peca. Tá? Então, não tem a ver, são duas coisas opostas. E João continua dizendo, qualquer que peca, olha bem essa definição, essa conceituação de João, qualquer que peca, não o viu e nem o conheceu. Qualquer que peca, não o viu e nem o conheceu. Ou seja, qualquer que está ainda na natureza do pecado, não teve uma experiência de conversão com Cristo. A Bia falou hoje no louvor que a gente conhecer a Deus, mas você já conhece a Deus, você já é conhecido dele quando você confessou a Cristo. Quando você recebeu o Evangelho, você se tornou um com ele, morreu para o pecado e nasceu de novo pelo poder de Deus, uma nova criação que glorifica, que santifica, que magnifica quem Deus é na sua vida. Então, aquele que ainda continua dizendo que peca, não viu e nem o conheceu, é sério. Aí o conhecer tem o sentido de ser um com ele. Ser um com ele é a conversão, é o nascer de novo. Tá? Verbo conhecer aqui nesse caso não é conhecer de saber, é conhecer de se tornar um com. É a mesma coisa que um casamento, né? Dois se tornam uma só carne. Paulo fala isso em Efésios com relação a Cristo. Quando você quer em Cristo, você casa com ele, se torna um só com ele, aleluias. Você crê nisso? Você crê nisso? Aí no versículo 6, isso é tão grandioso, isso é tão precioso, isso é tão profundo, isso é tão rico, isso é tão tremendo. Isso deve invadir o teu sangue, os teus poros e deve te fazer se regozijar em Cristo. E o apóstolo no versículo 7 diz assim, filhinhos, ninguém vos engane. Presta atenção na expressão calorosa, como se fosse um pai falando com o seu filho. E a mesma coisa eu digo para você hoje, em nome do Senhor, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica justiça é justo, como Jesus é justo. O que é praticar a justiça? É fazer coisas boas, corretas, honestas? Não!
Essa terminologia bíblica não tem a ver com comportamento humano, nunca. Quem pratica a justiça é aquele que crê em Cristo, porque Jesus é a nossa justiça. Praticar a justiça, aqui nesse versículo, escreva isso na sua Bíblia, meu querido, não perca tempo, anote, risque ela e põe assim, ó, no versículo, puxa uma setinha, quem pratica a justiça, põe uma setinha e põe assim, ó, é aquele que creu em Cristo, porque Cristo é a justiça de Deus. Cristo é o mandamento de Deus que nos torna justos diante dele, porque nele morremos e nele somos feitos uma nova criação perfeita, santa e justa, obra dele. Romanos 3:22 afirma isso, né? Paulo, em Romanos 3:22, ele vai falar que Cristo é a nossa justiça, é a justiça de Deus, todo aquele que crê. Então, se você quer ser justo diante de Deus, não são os seus atos, não é o seu comportamento, não é. Se você quer ser justo diante de Deus, você precisa crer no Filho dele, porque ele é a justiça de todo aquele que crê. Então, você precisa conhecer a Cristo, ser um com ele, através do conhecimento do Evangelho. Não é somente ouvir falar, mas com entendimento e com coração, confessar o seu nome, conforme as Escrituras. Versículo 8. Agora vai vir uma coisa bem forte. Versículo 8. Quem comete pecado, novamente, quem comete pecado, o que você deve ler? Quem comete pecado é escravo do... Jesus falou isso em João 8:34. Quem comete pecado é escravo do pecado. Então, quem comete pecado não está falando de comportamento, está falando, está na situação da condição de pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Precisam raciocinar. Quem comete pecado, ou seja, entre aspas, é escravo do pecado ainda, é de quem? É do diabo. Está na Bíblia. Quem comete pecado, ou seja, ainda é escravo do pecado, é do diabo. Então, todo aquele que não confessa o nome de Cristo, que não entendeu o Evangelho, que não recebeu a Cristo na sua vida, a palavra de Deus é categórica. É do diabo. Pertence ao diabo. Não é filho do diabo, viu? Se fosse filho do diabo, não tinha salvação, não. Nós somos filhos de Adão. Se fosse filhos do diabo, a gente não teria salvação, não. Por isso que Jesus vai vir desfazer as obras do diabo. Aleluias. Por isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. E você precisa deixar que o Senhor abra, tire as escamas dos teus olhos, para que você enxergue a realidade do que Deus tem para a sua vida. E não se resume a essa existência que é assim, ó, um sopro. Não é nada. Diante de uma eternidade. Nada. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. As Escrituras, elas afirmam categoricamente que os nascidos de Deus não pecam. Porque aqueles que pecam pertencem ao diabo. São proposições, amados, que não podem se juntar, entendeu? Elas estão separadas. Proposição bíblica é a grandeza da Bíblia. As proposições, elas não permitem, ou elas falam uma linguagem que não admite o inverso. O inverso é outro significado. Aqueles que pertencem a Deus não pecam, porque os que pecam pertencem ao diabo. Olha lá, são duas proposições que não se juntam. Não pode ser uma mesma pessoa dizer que é de Deus e continuar dizendo, eu sou pecador ainda. Isso é uma blasfêmia. Isso é um insulto. Isso é verdadeiro pela palavra de Deus, no sentido que você precisa desmentir isso na tua mente. Se você se diz cristão, por favor, examine isso, porque o Senhor me conduziu a estas palavras para que você tenha o entendimento aberto e a luz do Senhor verdadeiramente resplandeça na tua mente, no teu coração e verdadeiramente te conduza à presença dEle. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Ou seja, não está em iniquidade. Como você colocar essa terminologia aí do ladinho que eu estou falando, para você já ir acostumando. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. E se não comete pecado, quer dizer, é igual, não está em iniquidade. Ou seja, não está ausente do mandamento. Porque obedeceu o mandamento de Deus. Qual é o mandamento de Deus para nós hoje? Creio no meu filho. Né?
Olá, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, o que é semente de Deus? Qual é a semente de Deus? A sua palavra. É a semente incorruptível. Olá, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ora, eu fui gerada pela palavra de Deus. Pedro vai falar isso, né? Que nós, 1 Pedro aqui, 1 Pedro, capítulo, deixa eu só reler para você, porque é importante você ver nas Escrituras. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim, ó: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a palavra de Deus é a semente incorruptível, que nos dá vida e vida permanente. Aleluias. Então, nós precisamos receber essa palavra e permanecer nela. E aquele que é nascido de Deus não peca, não está na condição de pecado. Queridos, se o cristão está em Cristo, nós estamos em Cristo, amém? Se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, essa é a linguagem, né, da Bíblia, né? Isso significa que eu guardei o mandamento de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 24, né? 1 João 3, 24, está bem claro. O mandamento de Deus é este: que creiam no seu Filho, Jesus Cristo, e amem-se uns aos outros conforme o mandamento. Então, se eu estou em Cristo e Cristo em mim, eu guardei o mandamento. De modo que em mim não há pecado. Amém? E nem em você. Portanto, não peca por estar em Cristo, porque você nasceu de novo. Aquele que está dizendo que está em pecado, está destruindo com o seu próprio entendimento, com a sua própria vida, aquilo que foi consumado em Cristo. Não pode, não bate. Precisa ter entendimento. Embora a gente foi ensinado de maneira errada. Eu fui ensinada, você foi ensinado, a igreja está sendo ensinada. O Senhor não quer esse pensamento, porque esse pensamento está enganando você e levando você para um caminho que não é o caminho dele. Não é. Quem peca é porque não está em Cristo, ou seja, ainda é escravo do pecado, não viu e nem conheceu a Deus, ou seja, não conheceu a Cristo e por isso não nasceu de novo. E o evangelista João dá dando essa instrução para os cristãos, para que eles não fossem enganados. Da mesma forma, eu estou falando com você isso hoje, no ano 2024 da era cristã. Eu estou falando a mesma coisa para que você não seja enganado. A igreja está sendo, de maneira geral, enganada com o ensino errado, moralista, baseado na filosofia platônica, que fundamentou o espiritismo, que fundamentou a maior parte das religiões desta terra. O joio foi semeado e foi plantado no meio do trigo e está frutificando. Mas um dia o Senhor vai arrancar o joio e que a gente não esteja no meio desse joio. Que você não esteja no meio desse joio. O engano errado. O evangelista João estava clamando, explicando para eles: quem pratica a justiça é justo. Se você creu em Cristo, você é justo. Como Cristo é justo, porque Ele está em você. Aquele que peca é do diabo. É forte. Isso é palavra dizendo, não pode dizer, como é que você vai dizer eu sou pecadora ainda? Como é que eu posso dizer eu sou pecadora? Está escrito na palavra, se aquele que peca é do diabo. Eu não sou do diabo mais, eu sou filha do Deus Altíssimo em Cristo. Você é filho, você tem que falar isso, glorificar o Senhor, santificar o seu nome. Porque quando você fala, eu ainda sou pecador, você está jogando isso tudo no chão e pisando em cima. Tem que entender. Ah, mas eu não entendi. Problema seu. Israel foi punido. E ninguém podia dizer assim: ai, mas a gente foi ensinado errado. Mas vocês gostavam do que ouviam. Eram cegos guiando outros cegos. E isso se repete na história da igreja. Quando o Senhor falou: atente para a história de Israel, para que vocês não cometam o mesmo exemplo de desobediência. Não é o que você pensa, não é o que doutores pensam, não é o que líderes religiosos pensam, é o que Deus pensa que tem que prevalecer no meu e no seu coração. Para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Não é o que o homem pensa. Doutores se voltam contra nós, se voltaram contra Paulo, dizendo que ele era libertino. Jesus disse: eu vos conquistei para ser verdadeiramente livres. Eu me baseio na obra do Cristo que me morreu numa cruz sangrenta. E isso me basta. Isso me
transforma. Isso me constrange. Deve constranger você também. Não preciso de mais nada. Eu só preciso entender a palavra para que eu possa explicar para você e que você siga esse caminho da luz. Até que ela seja perfeita na eternidade. Os filhos de Deus pertencem a Deus e os seus atos são de justiça. São feitos em Deus. Antes, quando eu era escrava do pecado, antes de morrer em Cristo, meus atos eram de injustiça. Eram trapos de imundícia, porque pertenciam ao pecado. Por mais bondosa que eu fosse, por mais que eu entregasse a minha vida para morrer por alguém, eram nada. Mas depois que eu recebi a Cristo, as minhas obras, tudo que eu faço são atos de justiça e pertencem ao Senhor, porque são feitos nele. Por isso que você tem que tomar cuidado com tudo que você faz. Para que o nome do Senhor não seja blasfemado na sua vida. Isso nos constrange. Esse entendimento faz com que eu tenha muita serenidade. Serenidade na minha viver. Se alguma coisa vai escandalizar o meu irmão, para mim pode ser lícito. Mas se vai escandalizar, olha para o meu irmãozinho que é mais fraquinho na fé. Vai escandalizar ele, eu já paro. Eu estou pensando mais no meu irmão do que em mim mesmo. Quem tem o Espírito Santo com entendimento, quem tem a palavra de Deus com entendimento, age assim. Olha para o irmão e fala, se isso vai escandalizar meu irmão, eu paro agora imediatamente. Para mim pode ser lícito. Mas se vai ofender o meu irmão, eu paro. É assim que a gente tem que agir. Não como pessoas sem entendimentos. Pensam segundo o conhecimento do bem e do mal, porque a humanidade age e pensa e se comporta de acordo com o conhecimento do bem e do mal que foi adquirido lá no Éden. Não se engane. A gente julga pela aparência. A gente julga pelo que a gente vê. Mas em Cristo eu julgo pela reta justiça. Julgo por aquilo que eu não vejo. Pela palavra que sai da boca da pessoa. Eu julgo. De Deus pertencem a Deus e os seus atos são de justiça. Deus é santo e seus filhos também são santos, porque são participantes da sua natureza. Quem pratica a justiça e é crer em Cristo é de Deus, portanto não pode pecar, justificado está do pecado. Romanos 6:7. Porque aquele está morto, não é morte física, tá? É o morto em Cristo. Morreu com Cristo. Aquele que está morto está justificado do pecado. Enquanto permanecer crendo em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre o cristão. Por isso que tem que permanecer na palavra. Porque, olha só o significado de permanecer. Jesus fala isso em João 15, né? Permaneçam em mim. Permaneçam em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, a importância de crer e permanecer na palavra, porque a palavra me deu vida e é ela que vai me proteger. É ela que vai me guardar até que eu encontre com o Senhor da palavra. Aleluia, a própria palavra viva. Amém? Por isso a importância de permanecer na palavra. Tem que estudar, tem que permanecer, tem que distinguir o erro, a operação do erro. Enquanto permanecer crendo em Cristo, o pecado não tem domínio sobre o cristão. Neste caso, presta atenção no que eu vou falar agora. O único pecado que pode tirar o cristão da presença de Deus é se demover do Evangelho. É se apartar do Evangelho. E não precisa muita coisa não, hein? Não precisa muita coisa. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Esqueça do princípio. O único pecado que pode tirar o cristão da presença de Deus é quando ele se afasta do Evangelho. Portanto, o crente em Cristo é algo bíblico, não é pensamento da Ana, não é minha interpretação. Por favor, é a interpretação da palavra. Estude a palavra e você vai chegar a essa conclusão. O crente em Cristo não é escravo do pecado, portanto não peca. Porque é nascido de Deus, da semente incorruptível e não pode pecar. Versículo 9 fala que não peca porque é nascido de Deus. Muitos se esquecem dessa verdade. Quem é nascido de Deus não pode pecar porque nasceu de Deus. Como é que vai nascer de Deus se Deus não há pecado? Entendeu? A lógica bíblica? Nasceu de Deus, não peca. E continua dizendo que é pecado porque não nasceu. Questione-se então, examine-se então se você nasceu de novo mesmo.
Se você entendeu verdadeiramente o Evangelho, a justificação do homem se dá por intermédio do Evangelho de Cristo, não pelas ações humanas. Escreva isso. A justificação, eu sou justa por causa do que Cristo fez na cruz, não por causa das minhas ações. De modo que se o homem abandonar o Evangelho, deixar de lado o Evangelho e tentar se justificar por qualquer outro modo, já presta bem atenção, se o homem deixar o Evangelho de lado e tentar se justificar por qualquer outro modo, incorre no pecado que é para a morte. Tá? 1 João capítulo 5, versículos 16 e 17. 1 João 5, 16 e 17. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte. Já falamos a semana passada, não vou repetir agora aqui, você veja lá, se você não entendeu. Orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não orem. Não é nem para orar. Olha. Você está lendo o mesmo texto que eu? Presta atenção. O que João está falando. Há pecado para a morte, por esse eu digo que não orem. Não é nem para orar. Não é nem para orar, e não é nem para receber a pessoa, para você não ser cúmplice da ideia dela. Olha, princípios bíblicos são ali, ó. Está escrito em outro texto isso, né? Que aquele que não compartilha da mesma doutrina que você não deve nem receber na sua casa. Para não compartilhar, para dizer que você está se associando com aqueles que não compartilham da mesma. Escrito aí, né? Há pecado para a morte, e por isso digo que não orem. Toda iniquidade é pecado, toda ausência de justiça, toda ausência de mandamento é pecado. E há pecado que não é para a morte. A gente já explicou o que não é para a morte, que são as condutas justamente, o comportamento das pessoas, os tropeços que a gente comete diariamente. Graças a Deus que isso não é para a morte, né? Porque aí a gente pode ser corrigido com a instrução do corpo, com a instrução que a gente precisa ter de uns com os outros. Mas o pecado para a morte é se afastar da palavra, porque a palavra é a nossa vida. Se você se afasta dela, você se afastou da vida. Está entendendo o princípio bíblico? Há pecado para a morte. Esse pecado para a morte é cair da graça. A pessoa cai da graça. Não é que Deus tirou a salvação da pessoa, não. Não foi Deus que fez Adão pecar. Adão pecou porque ele quis, ele escolheu desobedecer. Ele escolheu não dar crédito ao que Deus falou, que ele morreria se ele comesse. Não foi Deus que pegou Adão, agora sai daqui. Não, foi Adão que se apartou de Deus. A mesma coisa eu e você. Se a gente crê em Cristo, crê na obra que ele consumou, crê que ele está dizendo, olha, eu tenho um reino preparado para vocês que não é deste mundo. Você precisa acreditar nisso e caminhar para esse reino. O meu marido já está lá. Os nossos amados que morreram em Cristo já estão lá. E nós vamos encontrar com eles todos juntos. Para sempre. Não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, nem morte, nem pecado, nem diabo. Então você tem que caminhar para isso. Mas precisa permanecer. Pecado para a morte é cair da graça. Foi o que aconteceu com Gálatas. Eu recomendo a você que você estude o livro de Gálatas. Gálatas é um livro que o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos na Galácia. E era composto de gentios, sim, mas tinha muito judeu lá, convertido a Jesus. E o que estava acontecendo? A pressão dos judeus era muito forte. Era tão forte, amados, que eles participavam da cúpula dos apóstolos. Você quer ver? Eu não pus aí, tá? Mas abra em Atos, capítulo 15. O Senhor me falou assim, fale o texto, porque para eles verem a pressão que era dos judeus sobre os novos cristãos. Atos, capítulo 15, versículos de 1 em diante. Olha aí comigo. Presta atenção. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos.
se não vos circuncidardes, conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Olha o que eles falavam. Sabe onde eles estavam? Na cúpula, com os apóstolos. Na cúpula da igreja. Você vai ver aqui pelo texto. Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem, fossem até Jerusalém com os apóstolos e os anciãos por causa dessa questão. Estava tão forte o negócio, Paulo estava discutindo com eles, não é assim, não pode ser assim. Aí falou assim, nós vamos para Jerusalém conversar com os apóstolos, então. Olha lá, versículo 3. E eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios. Essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, grife isso, tinham crido, estava ali no meio deles, levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidar os gentios, né? E mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olá. Eles estavam no meio ali, com a cúpula dos apóstolos. E falando assim, não, os gentios precisam guardar, fazer a circuncisão e guardar a lei também. E aí ficou essa discussão lá também. Para você ver a força, hein? Mas aí eles chegaram à conclusão, os apóstolos, os anciãos e tal. E aí a decisão da Assembleia está a partir do versículo 23. Eu só vou ler aqui a partir do 24. Ouvindo que alguns saíram... Olha a conclusão dos apóstolos. Ouvindo que alguns saíram dentre nós, aos quais nada mandamos. Está escrito aí na tua Bíblia assim? Versículo 24, eu estou lendo. Gente, me acompanha, por favor. Ouvindo que alguns saíram dentre nós, aos quais nada mandamos, ou seja, eles estão dizendo o quê? A gente não mandou ninguém, eles estavam indo em nosso nome, mas a gente não mandou ninguém para falar o que eles falaram. Os perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Você entende como o inimigo age, querido? Entende, querida? Pessoas, né, que saem do meio cristão e perturbam e confundem as almas. Esses são chamados anticristos. Não é palavra minha, não, é do Senhor Jesus. O anticristo. Um joio, são lobos em peles de ovelhas, cujo Deus é o ventre. E como o Senhor está irado com isso, você não tem noção. Você não tem noção. O Senhor está irado. É uma ira que você não tem noção. Ele só segura essa ira para não derramá-la sobre a igreja terrena. A igreja dele não é assim. Não é o tempo. Porque quando chegar esse tempo, esses cristãos vão se escandalizar do próprio Cristo. Ditos. Palavra do Senhor. Aí eles vão dar as orientações. Versículo 28, pareceu-me bem ao Espírito Santo e ele enviou os apóstolos, falando assim, a gente vai enviar Silas e mais alguém ali, junto com Paulo e Barnabé para a igreja aí, para tirar essa confusão de vocês, para explicar para vocês, olha, vocês esqueçam o que eles falaram. Vocês só vai dar as únicas recomendações, estão no versículo 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da prostituição. Fazeis bem, se vos guardares dessas coisas, bem vos vá. E mandou Judas e Silas, junto com os apóstolos, com Paulo e Barnabé, para tentar tirar aquela confusão que estava tendo na Galácia. Eu leio o livro de Gálatas. O livro de Gálatas, embora seja escrito também para cristãos, tinha como prisma e foco os judeus. Estavam lá bagunçando. Então, muitas coisas que estão no livro de Gálatas não se aplicam aos cristãos gentios.
que essa barreira acabou. Esses dias eu ouvi um pastor, está na internet, no YouTube, ele é youtuber, ele falou uma besteira que eu fiquei assim, meu Deus! E ele se designa apóstolo. Ele falou assim que o cristão, quando aceitou Jesus, ele se tornou um judeu. Falou isso. O quê? Eu falei, como assim? Não entendi. Cristão, que quando aceitou Jesus, ele se tornou um judeu. Nada a ver. Nada a ver. Sabe? Você entende como os judaizantes entram na mentalidade dos cristãos, gente? Eu não me tornei judia. Eu amo os judeus. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando agora, hein? Eu amo o judeu, tá? Se tem algum judeu me ouvindo aí, eu amo o povo judeu e oro pela paz em Israel. Só que alhos são alhos e bugalhos são bugalhos. Ora, bolas! No corpo de Cristo não há judeu nem gentil. Nós somos um só corpo. Não há macho nem fêmea, para quem fica dizendo que a mulher não pode pregar. Não há macho e nem fêmea. No céu, você e eu seremos como os anjos. A igreja, corpo, no corpo de Cristo, esta era. Meu marido lá não é mais meu marido. Ele vai me reconhecer, óbvio, porque ninguém vai perder a memória. Deus não vai tirar aquilo que ele pôs. Deus não tira o que ele dá. Mas lá o relacionamento é outro. Mas o meu marido vai me ver. Falo marido porque é minha expressão aqui ainda. Lá eu não sei como é que eu vou chamar ele. Nem qual é o nome que ele vai ter lá. Eu só sei que ele vai me ver, vai me reconhecer, a gente vai se abraçar, a gente vai sair correndo de alegria. Vocês não vão me pegar fácil, ninguém vai me pegar, porque a gente vai sair correndo. É gostoso pensar nisso, né? É gostoso pensar nisso. Já até perdi no que eu tô. Já estou lá na eternidade. Ai, meu Deus. Me ajuda. Meu querido, minha querida, a pressão era tão grande que os gálatas cristãos começaram a se circuncidar. Para fazer, né? Para tirar essa pressão. E gente que está na igreja fala assim, está me pressionando, eu vou fazer isso porque está me pressionando. Que personalidade que você tem, hein? Que personalidade que você tem? Que entendimento que você tem? Está te pressionando e você vai fazer porque estão te mandando? E se estiver errado? Todo mundo está fazendo. Vai todo mundo para o inferno e você vai junto? Pelo amor de Deus, pare e seja. Usa a razão e a inteligência que Deus te deu. Pensa. Eu desliguei o nosso. Pensa, gente. Não fica engolindo tudo. Não fica engolindo tudo. E Paulo vai falar para eles, olha, Paulo fica tão aterrorizado que lá em Gálatas, abra lá em Gálatas, diz assim, você leia, por favor. Paulo, ele começa a falar, vocês receberam o evangelho de mim, permaneçam nele. Esse evangelho não é de mim. Paulo vai falar isso em Gálatas capítulo 1. Ele fala assim, eu não recebi, versículo 12. Olha lá, versículo 11, Paulo fala assim, irmãos, eu faço vocês saberem que este evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E ele vai falando, valendo. Ele vai falando assim, chega no capítulo 3. Ele fala assim, insensatos Gálatas. Você que ouviu o evangelho, você que conheceu a verdade. Aí porque os homens estão mandando, porque os doutores, pastores, apóstolos, seja o raio que o parta falando para você fazer, você vai atrás. Insensato povo, diz o Senhor. Pensa no que você está fazendo, pensa no que você está seguindo, examina as escrituras, tem o mínimo de nobreza. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Antes, cujos olhos foi representado por Cristo Jesus como crucificado, vocês estavam diante dele, porque quem que vos fascinou? A gente não pode deixar nada nos dominar, amados. Aquele que tem, vou repetir para você, aquele que tem pleno entendimento da palavra de Deus, ou seja, é cheio do Espírito,
Ser cheio do Espírito não é sapatinho de fogo, não. Não é falar em línguas, não. É ser cheio do entendimento da palavra de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos dizem que foram cheios do Espírito de Deus, é porque caiu a ficha. Jesus ressuscitou. Ele é aquele que a gente prometido. E Ele é o Senhor. E eles estavam tão cheios do entendimento que eles começaram a falar na língua das pessoas estrangeiras. E quem era estrangeiro que estava ali em Jerusalém, começou a ouvir o evangelho na própria língua. Não era língua estranha, não. Era língua conhecida, só que era estranha para quem não era daquele país. É a mesma coisa que eu começasse a falar aqui em japonês. Nossa, pessoa falando em japonês. Aí, de repente, eu começasse a falar em espanhol, sei lá, cada língua. Entende? Isso que eles falavam, faziam. Tanto que está escrito na palavra lá em Atos, que cada um ouvia-se na sua própria língua. Isso é obra e poder de Deus. Aí Paulo vai dar uma exortação para eles bem severa e falar assim, Gálatas capítulo 5, versículo 4, aí o versículo está aí, tá? Separados estáis de Cristo. Olha. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ele está falando com judeus. Lei é para judeu, lei não é para gentil. Quando fala lei aí, já pensa no judeu. Falou em lei, na Bíblia não é para gentil, é para o judeu. Ele está falando com cristãos vindo do judaísmo. Era o problema. Eles queriam agradar aqueles que eram líderes, né? Aí vamos se circuncidar então. Entenderam? Então ele falou assim, olha, separados vocês estão de Cristo. Se vocês tentarem se justificar pela lei, vocês caíram da graça. Ele é categórico. Categórico. Depois de receber o evangelho e confessar a Cristo como Senhor e Salvador, se a pessoa que estava na lei, judeu, voltar a viver, a querer guardar a lei de Moisés, guardar sábado, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Guardar sábado e qualquer outro item da lei, da graça tendes caído. Você não entendeu o que é guardar o sábado. Você precisa descobrir. Conhecereis a verdade vos libertará. E verdadeiramente sereis livres se o Filho de Deus vos libertar. Então, quando fala em lei, é judeu. Está tratando com cristão, judeu? Sim. Não com cristão gentil. Não é comigo, com você, não. Alguns princípios servem para nós. Obviamente que a gente fica observando, né? Quando os pais têm filhos, né? E o pai e a mãe vai disciplinar um filho, o outro fica olhando, né? Fica olhando para ver, para não cair na mesma disciplina. Fica quietinho. Então, quando é gentil, não somos mais, estou falando uma linguagem apenas para vocês entenderem o que eles estavam tratando. Os gentios ficavam olhando, né? Mas o que acontece? Serve para o gentil, quando o gentil quer, então, pela pressão do judeu, querer se circuncidar para se justificar diante de Deus, para guardar a lei. Isso houve muito no Brasil, viu? Foi só em Israel, não. Houve uma onda da invasão do judaizante no Brasil, que pegou a visão celular, e uma série de outras visões aí, pela pressão do judaísmo, de circuncisão, de coisas assim, de guardar. Tem gente que andava com, sabe aquelas coisas que tem na Bahia, da fitinha? Fizeram dos 10 mandamentos. Para amarrar no pulso, para andar com os 10 mandamentos no pulso. É idolatria. Não, e guardar a lei. A lei se cumpriu em Cristo. Ela não precisa estar aqui, não precisa estar em lugar nenhum. Jesus está no meu coração porque Ele é o cumprimento da lei. Você entende o que o inimigo faz? Depois de receber o evangelho e confessar a Cristo como Senhor e Salvador, voltar e guardar a lei de Moisés, querer se justificar, querer se purificar fora do evangelho,
Querer acrescentar algo. Vamos acrescentar algo, né? Jesus fez uma obra maravilhosa, mas vamos acrescentar isso, aquilo. É pecado para a morte. Eu vou repetir, é pecado para a morte, é cair da graça. É pecado para a morte, é cair da graça. É pecado para a morte, é cair da graça. E essa morte não é a física. Vou repetir. Porque o Senhor é muito contundente no meu coração. Muito contundente. E Ele quer que você, e Ele está te amando ao dizer isso através da minha vida. Enquanto os judaizantes estavam preocupados com a circuncisão e perturbavam também não só os judeus vindos, né, que acreditavam em Jesus, mas os gentios também, que eram chamados incircuncisos na carne, o que realmente importa para Cristo é a obediência da fé, que alcança todas as famílias da terra. 1 Coríntios 7,19, a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, circuncisão, incircuncisão, para Deus não é nada. Interessa se você obedece o mandamento dele. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criação, uma nova criatura em Cristo. Aleluias. Amém? A adoção dessa prática judaica pelos cristãos, que é a da circuncisão, demonstra claramente a falta de confiança na obra redentora de Cristo. Falta de confiança. Mas eu confio em Cristo. Não, você não está confiando, não. Está entendendo, gente? O nosso coração, o coração do homem é muito enganoso, gente. Tem muito cristão dizendo que é pecador, é a mesma coisa dizendo, não confio na tua obra na cruz. Mas eu não estou falando isso. Mas você está agindo assim. Porque Deus olha o teu coração. Qualquer adoção de práticas da lei, na esperança de se achegar a Deus, como uma devoção voluntária de agradar a Deus, é anátema, é maldita. Qualquer desvio da verdade do evangelho, por menor que seja, traz consequências funestas. Se um crente em Cristo for persuadido a circuncidar-se e se deixar circuncidar, adicionou um pouco de fermento à massa do ázimo da sinceridade. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios 5, 7 e 8, Paulo fala sobre isso. Ao obedecer tal persuasão, sujeitou-se ao jugo da servidão e rejeitou a verdade. Gálatas capítulo 5, versículos 7 a 9. Corris bem. Olha o que Paulo vai falar para eles. Vocês estavam indo tão bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Essa persuasão, olha lá. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Esse engano não vem daquele que vos chamou. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E, amados, ao rejeitar a verdade do evangelho, a pessoa é rejeitada por Cristo. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, vai além, e não permanece nela, não tem a Deus. E quem persevera na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Aquele que vai além da doutrina, passou da doutrina, está fora. Por isso que a importância, para a gente permanecer, a gente precisa conhecer. Tem gente que vai na igreja domingo após domingo, vai na quarta, vai na quinta, vai no culto de libertação, vai no culto disso, no culto daquilo, não conhece a palavra que verdadeiramente liberta. Pega a palavra, meu irmão. Leia a palavra, estude a palavra, dedique um tempo. Quem trabalha, eu sei que eu já trabalhei na minha vida, mas isso não impediu de eu de buscar conhecer o Senhor no tempo que eu tinha. Também tive 2 filhos. Mas quando eu tinha um gerente na caixa que falava assim, meu marido odiava essa frase porque ele ouviu muito dele. Assim, tempo é questão de prioridade. Tempo é questão de prioridade. Então, se para você, não tenho tempo, não. Você está dizendo para mim que o evangelho não é prioridade para você. Sua prioridade é ganhar dinheiro, sua prioridade é qualquer outra coisa. Namorar. Você não conhecer a palavra, o inimigo está ao derredor para roubar a semente. Esse que é o prazer do diabo. O prazer do diabo é pegar aqueles que
receberam a semente e roubaram a semente do coração, essa pessoa se perdeu. Por isso você precisa conhecer a palavra, você precisa estudar, você precisa de mestres que te ajudem. Ah, não conheço. Eu vejo lá no meu nome, Tríades, como é o nome daquele Badurek novo lá? Nome daquela rede social lá, Tears. Não, o Twitter tá parado, né? O outro lá que surgiu, nova lá, é Amazônia aquilo lá. É, né? Tears, sei lá. Lá, olha, eu vejo pessoas, eu tô afastada, eu quero aprender a Bíblia. Como é que eu posso começar? Eu ponho lá, lendo. Comece lendo. Comece buscando, orando. Senhor, me ajuda, me guia. Foi assim que eu comecei. Aí quando você começa, e você é sincero, e Deus conhece o coração de cada um, o Espírito Santo começa a guiar você. Não, aqui não. Aqui não, isso aqui não. Ele começa a guiar. Você acredita nisso? Ele começa a guiar você, e você começa a jogar fora tudo que não é dele. Impressionante isso. Quando a gente é sincero, que ninguém nasce sabendo. Eu não nasci sabendo isso aqui tudo. Eu aprendi. Eu fui aprendendo progressivamente. Cometi tropeços, erros conceituais, sim. Admito. Não é mal isso, mas a corrigir. E é assim que a gente tem que progredir. Todo aquele que vai além da doutrina e não permanece nela, não tem a Deus. Mas quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Eu vou parar porque o restante, eu não consigo passar da página 4, é impressionante. O que eu vou falar é muito forte. É muito forte porque a terminologia bíblica, ela adota aquilo que estava tratando com o povo de Israel e acaba adotando também no Novo Testamento, tá? E aquele que se afasta do Evangelho, e aí a gente chega e exorta, você está errado, não é assim, a pessoa fala, não, isso aí é problema, você que está entendendo assim, essa pessoa está sendo repreendida, admoestada pelo Senhor, através da boca de alguém, e essa pessoa rejeita a correção. Tem um nome que tem um nome que vocês vão ver que não é nada brincadeira não, hein? A palavra de Deus designa essa pessoa com um nome que foi dado para Saul. Depois você lê lá o texto de Samuel, que já prepara o teu coração para ouvir o que eu vou falar na próxima ministração. 1 Samuel, lê lá, 15, 23. Lê lá que você vai ver. Lê no contexto, 1 Samuel 15, 23, antes e depois, você vai ver as palavrinhas que vão ser usadas para esse tipo de pessoa, que quando é admoestada, ela, não, você está errada, não sei o quê, e continua batendo no erro. A pessoa tem um nome na Bíblia. Está em Apocalipse também. Tá bom? Vai ficar para a próxima ministração. Okay? Você que estava me ouvindo, que o Senhor Jesus te ajude. Que conhece o seu coração e a sua sinceridade, que você busque o Senhor na verdade da sua palavra, não segundo conceitos humanos, ensinos errados, mas que você busque verdadeiramente glorificar e santificar o nome dele pelo verdadeiro entendimento da palavra. O Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus.